Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Faria e esse é o primeiro dia do nosso workshop Usabilidade, Como Evitar Erros, com a Tatiane Levreiro. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Dá um ok para mim aqui no chat, por favor. Ok, obrigada. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Podem chegar, aproveitem e contem para a gente da onde vocês estão assistindo a gente hoje. Se vocês já trabalham com produtos digitais, com experiência do usuário, com usabilidade, Fortaleza, São Paulo, Brasília, São José dos Campos, Curitiba, Rio de Janeiro, Belém, Recife, Rio Grande do Sul. Eita, chat bonito. Que bom, gente. Muito bacana. Esse chat aqui vai ser o nosso canal de comunicação nos 3 dias de workshop, tá, pessoal? Vou ficar em contato com vocês para tirar as dúvidas de vocês aqui pelo chat. Todas as dúvidas e comentários que vocês tiverem aí para a nossa professora, eu peço que vocês, por favor, cliquem no ponto de interrogação que aparece do ladinho no chat, onde a gente escreve a pergunta, para que ela apareça destacada aqui na nossa apresentação, que aí é mais simples de trazer para ela, tá bom? No final de todas as noites, a gente vai ter aí um tempo para tirar dúvidas, tá bom? E ela também vai, na medida do possível, respondendo vocês ao longo dos encontros, tá? Sim, Raí, o workshop fica salvo, eu vou colocar o link para vocês aqui do YouTube, já, no chat, tá bom? E aí, assim, assim que terminar essa aula já vai para lá, tá bom? Para vocês poderem, inclusive, rever entre hoje e amanhã, para quem quiser, tá, gente? Já eu coloco aí no chat. Pessoal, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos nos nossos cursos, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Então, hoje eu vou falar para vocês, na área de Digital Product Design, você vai conhecer o passo a passo que um designer de produto digital precisa dominar para se destacar no mercado e maneiras de trabalhar com os mais diversos times envolvidos no desenvolvimento de um produto digital. Nele, você aprende sobre a orientação de profissionais líderes em UX, UI e produtos digitais. A coordenação é do Cássio Prats, da Geek. E temos aulas também com a Flávia Kawazoe, da Samsung, Maxon Serpa, da Wingocard e Thiago Barcelos, da Sammap. Eu vou mostrar um videozinho para vocês sobre esse curso, gente. Olhem só. O produto digital, hoje em dia, ele está em todo lugar. Todos os dias, tem uma grande empresa procurando por um bom designer de produto digital. O designer de produto digital é uma pessoa que pensa no processo de construção de produtos digitais. Uma plataforma de e-commerce, um aplicativo, o WhatsApp que você usa no dia a dia, no TikTok. Esse curso é feito para designers iniciantes que acabaram de sair da faculdade ou acabaram de começar na profissão. É para aquele designer que quer mudar um pouco de área, quer ingressar nessa nova área de produtos digitais. E também para novos empresários que querem entender como que funciona essa criação de produtos digitais. A gente vai construir um protótipo que vai ser avaliado por nós da EBAC e você vai conseguir usar isso como portfólio para você apresentar para possíveis vagas de emprego. Para isso, a gente vai criar um e-commerce, que é algo que está crescendo muito hoje em dia. Muitas pessoas estão fazendo suas primeiras compras online, então a ideia é que a gente consiga fazer duas coisas muito úteis de uma vez só. Conhecer como funciona esse processo de criação de um produto digital e ainda aprender como fazer um e-commerce que atenda às necessidades dessas pessoas.
Esse é o curso de Design de Produtos Digitais da EBAC. Muito bom, gente. Ao longo aí dos 3 dias, a gente vai ter a oportunidade de conversar, inclusive, sobre outros cursos da EBAC. Mas hoje, agora, eu já deixo para vocês aqui esse desconto super especial para os participantes desse workshop que queiram conhecer melhor, saber mais informações do nosso curso Digital Product Design, tá? Basta clicar nesse botão vermelho que aparece aí na tela de vocês para garantir esse desconto de 60% no curso e seguir em contato com a gente para tirar suas dúvidas aí, tá? Sobre a carreira, sobre o curso, antes de você tomar a sua decisão. E fiquem tranquilos que esse clique não inscreve ninguém automaticamente, tá? É só um jeito de garantir esse desconto e seguir em contato com a equipe da EBAC. Tá bom, pessoal? Eu já vou responder, eu estou vendo aqui algumas perguntas de vocês, vou responder algumas agora, e o que eu não responder antes, eu respondo durante a apresentação também da Tatiane, tá, gente? Teremos certificado, sim, eu vou explicar sobre isso já já, e as aulas vão até às 9 da noite, tá, gente? Nos 3 dias. E aí, vamos começar, né? Hoje, eu vou apresentar um pouquinho para vocês da programação desse workshop, tá? Então, hoje, a Tatiane vai focar, né, em explicar o que são as heurísticas, como elas podem te ajudar a evitar erros de usabilidade e quais são elas. Amanhã, heurísticas na prática. Aprender a aplicar uma análise heurística, como documentar suas análises e dicas para facilitar a aplicação da análise, tá? E no dia 3, na quinta-feira, feedback e discussão do exercício proposto pela Tatiane amanhã, tá? Então, amanhã a Tatiane vai propor um exercício para vocês fazerem e eu vou colocar um link para envio desse exercício amanhã no chat. Esse mesmo link é o link do formulário para que você garanta também o seu certificado de participação, tá, gente? Então, apenas participantes que enviarem seus formulários receberão certificado do workshop, tá? E eu vou mandar esse link do formulário para vocês amanhã. É o mesmo formulário para envio do exercício da Tatiane também, tá? E para quem quiser concorrer aí a uma bolsa integral para esse nosso curso, esse curso que eu comecei a apresentar para vocês hoje, Digital Product Design, é só caprichar nas 2 últimas perguntas do formulário, tá? A gente vai divulgar o nome do ganhador ou ganhadora da bolsa no nosso Instagram nos próximos dias. Tá bom, gente? Então, agora, eu tenho o prazer de chamar a nossa convidada especial. Deixo vocês aqui com a Tatiane Levreiro, que está há 10 anos no mercado de tecnologia e 7 anos trabalhando como designer. Passou por várias empresas como Móvil, Samsung e Itaú. Hoje trabalha como Product Design Senior na Boa Vista, empresa de tecnologia que trabalha com análise de dados e é integrante do canal Design Team. Olá, Tati, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Carol. Muito bom. Olha só, antes de deixar você com o pessoal aqui, eu vou só falar sobre o envio das perguntas hoje, gente. Então, participem, tragam aí suas perguntas, seus comentários para a Tati ao longo do encontro inteiro, tá? Ela, na medida do possível, vai respondendo durante a apresentação, mas a gente vai ter um tempinho também para ela responder no final, tá? Então, é só clicar no pontinho de interrogação que aparece aí no chat, tá? E só para repetir aqui, que eu vi que o pessoal perguntou, eu vou colocar no chat amanhã o link, tá? Para o formulário, tanto para emissão de certificado, como para envio do exercício que a Tatiane vai explicar para vocês logo mais, tá? Então, gente, boa aula. Tô aqui, tá? Qualquer coisa. Até já, Tati. Tá certo. Até. Oi, gente, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com esse convite. E é um assunto que eu gosto muito de falar.
porque eu acho que é uma ferramenta que a gente tem como designer para conseguir agilizar muita coisa no nosso dia a dia. E eu sei também que tem muitas pessoas no mercado que às vezes acham que é algo um pouco banal, no sentido de, dá para fazer sem saber muito bem e tudo mais, mas não é bem assim. Então, por isso que eu acho um assunto muito bacana para trazer para vocês aqui. E só já respondendo aqui, a Ariane perguntou se vai precisar usar algum software para fazer o exercício. Não, Ariane, não vai precisar usar um software específico. Você vai fazer o exercício em uma tabela. Então, você vai precisar usar um software como Excel ou então um software de documento assim online, tá? Então, pode ficar tranquila que você vai conseguir fazer o exercício. Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu colocar a minha apresentação aqui. Usabilidade, como evitar erros. Primeiro, então... Gente, esqueci de perguntar, vocês estão vendo minha tela? Fala aqui comigo no chat. Se vocês estão vendo minha tela. Obrigada. A famosa pergunta do home office, né? Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão me ouvindo? Qualquer problema, vocês falem aqui no chat que a gente tenta resolver. Bom, eu sou a Tati Levreiro, então podem me chamar de Tati, não precisa me chamar de Tatiane, porque eu sempre acho que as pessoas estão bravas comigo. E como a Carol já passou aqui um pouco do meu currículo para vocês, eu trouxe uma apresentação diferente, falando um pouquinho sobre mim mesma, assim, porque a gente é muito mais do que o nosso currículo, não é mesmo? Então, eu sou a Tati Levreiro, eu tenho 28 anos, eu moro no interior de São Paulo, moro em Indaiatuba. Eu sou casada com Samir Camilo e eu amo design, mas também gosto muito de me aventurar no empreendedorismo. Então, são coisas que eu acho muito legal de fazer. E a nossa agenda aqui hoje, a Carol já falou um pouquinho, mas queria reforçar com vocês, a gente vai falar sobre o que são heurísticas, como elas podem te ajudar a evitar erros de usabilidade, e a gente vai passar pelas 10 heurísticas de Nielsen. Então, para começar, vamos falar aqui sobre o que são heurísticas, né? Então, as heurísticas nada mais são do que atalhos mentais que a gente usa para economizar tempo e energia. Então, o nosso cérebro, ele usa de algumas heurísticas para economizar tempo e energia nas tomadas de decisão e julgamentos. Então, se você pesquisar aí sobre heurísticas, você vai achar quais são essas heurísticas que o nosso cérebro usa para fazer esse tipo de coisa. Mas aqui hoje, a gente vai falar sobre as heurísticas no design, que nada mais são do que princípios gerais, né, e diretrizes amplas que foram descobertas através de pesquisas e estudos para serem um atalho aí para você, um atalho ao teste de usabilidade, digamos assim. Então, ao invés de você ir para o teste de usabilidade com erros muito básicos no seu protótipo, no seu produto, você já vai mitigar eles antes de chegar no teste. Então, o seu protótipo vai chegar, o seu produto vai chegar muito mais liso, né, no teste de usabilidade. Então, as heurísticas, elas servem para isso. Então, elas são essas diretrizes mais amplas para que a gente evite esses erros básicos. E as heurísticas, elas foram lançadas em 1994. A gente vai falar aqui sobre as heurísticas de Nielsen. Existem algumas outras aí no mercado, mas as heurísticas mais usadas e a mais conhecida são as 10 heurísticas de Nielsen. Essas heurísticas, elas foram baseadas em alguns estudos que o Jacob Nielsen fez vou usar minha cola aqui, com o Rolf Molich, em 1990. Então, eles estavam fazendo alguns estudos e, baseado nesses estudos de usabilidade e tudo mais, que foram baseadas essa lista de heurísticas. Esses estudos foram feitos em 1990, mas o Nielsen publicou
essa lista, né, de heurísticas só em 1994. Então, teve todo um trabalho aí em cima dessas heurísticas. Então, agora, a gente vai falar quais são essas 10 heurísticas. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês aqui essas 10 heurísticas, vou dar alguns exemplos de como usar e tudo mais, e é baseado nelas que vai ser feito o nosso exercício. Então, amanhã, já adiantando, a gente vai falar aqui sobre como aplicar essas heurísticas que eu estou falando aqui hoje. Então, hoje vou passar para vocês os conceitos e amanhã como aplicar a análise baseada nesses conceitos. Então, a primeira heurística é a visibilidade de status do sistema. O que é isso? Quando a gente está projetando um sistema, né, não só quando está projetando, mas um sistema, ele, segundo as heurísticas, para que ele seja fácil de usar, ele precisa informar para o usuário o que está acontecendo. Então, o usuário ele vai precisar de feedback das ações que ele está tendo ali no sistema, mas também o sistema precisa dar feedbacks para o usuário do que está acontecendo, se for importante para o usuário saber. Então, processamentos que estão acontecendo ali por trás, que o usuário precise saber, e esse tipo de coisa, a gente precisa informar para que ele saiba aonde ele está, por exemplo. Então, em um fluxo grande que você tenha, é importante que você dê visibilidade para o seu usuário de onde ele está ali no fluxo. Ele está no meio, está no final, está no começo, qual é o nome da página que ele está, porque pode parecer um pouco bobo e um pouco óbvio, mas existem muitos sistemas e muitos sites que não fazem esse tipo de coisa, e aí o usuário ele fica perdido ali, ele está fazendo o fluxo e de repente ele se perde e não sabe onde está, ou então do que se trata aquela página, ele está lendo as informações, mas não tem um título na página que identifique para ele onde ele está, né? E aí, aqui eu coloco algumas perguntas chaves que quando a gente olha, então, para um sistema, a gente pode se fazer para saber se esse sistema, ele dá visibilidade de status para o usuário. Então, o usuário, ele tem feedback de todas as ações que são feitas. Então, quando um texto é selecionado ali na tela, ele mostra para o usuário que esse texto está sendo selecionado, o clique, ele mostra ali na tela a ação de clique, foco de um campo. Então, se a gente tem um campo de texto e o usuário clica no campo de texto para digitar, ele tem esse feedback de que aquele é o campo que está selecionado, para ele saber, ele clicou no campo de nome, preencher nome, por exemplo, ele precisa saber que aquele campo, que o que ele vai digitar vai aparecer naquele campo, né? Esses são só alguns exemplos desses feedbacks, mas existem vários, né? E quando a gente começa a analisar um sistema, a gente consegue perceber esses detalhes que fazem a gente se encontrar dentro do sistema ou se perder, né? Sim, Júlio, visibilidade de status do sistema é a primeira heurística. A gente vai falar aqui das 10 e essa é a primeira. Então, e o tempo de feedback? Ele é razoável? Né? Porque vocês já chegaram a entrar em algum sistema em que você clica e parece que nada acontece e o tempo passa e você fica, nossa, mas será que bugou ou será que eu cliquei no lugar certo, né? Então, esse tempo de feedback também é importante, né? Não é só ter o feedback, mas esse tempo ser razoável para o usuário ligar o feedback à ação que foi tomada. Conta aqui para mim no chat, a câmera é ao contrário. Conta para mim aí no chat se já aconteceu isso com você, de você entrar em um sistema e ele não te dá o feedback no momento que você precisa. E aí você não sabe se bugou, se não bugou, se fez a ação que você precisava ou não. Eu já vi isso acontecer, eu vejo isso acontecer muito em formulário de contato dos sites, né? A gente clica ali em enviar o formulário de contato e aí nada acontece.
você não recebe mensagem se o formulário foi enviado, o formulário continua ali na tela preenchido, mas, né, nada acontece, não tem um loading, não tem nada, né? E aí você fica, e aí, gente? Olha aí, bastante gente já falando aqui que já aconteceu, né? O Júlio falando que já aconteceu com ele, a Tainá também, a Melina falando que hoje mesmo, ó, carregando o reembolso no plano de saúde. E é terrível, né? Porque você fica lá pensando, meu Deus, será que eu tenho que refazer? Será que eu tenho que clicar no botão de novo? Mas aí você fica com medo de clicar no botão de novo e perder aquele monte de informação, né? Que você já preencheu. Olha aí, o Anderson falou que no site do BBB aconteceu isso. Gente, é difícil mesmo. E a gente fica perdido, né? Então, por isso que é uma coisa muito importante a gente dar esse feedback e dar no tempo, em um tempo razoável para o nosso usuário. E uma última pergunta que eu coloquei aqui, existem mais perguntas que podem guiar a gente nessa análise, e eu vou mostrar melhor para vocês mais algumas amanhã. Mas uma última que eu coloquei aqui é, o usuário consegue identificar onde ele está? Né? Então, tem o logo da empresa ali naquele aplicativo que ele está, ou tem o logo da empresa visível no site, ou chega uma hora que ele nem lembra mais o site da empresa que ele está, né? Em que etapa do fluxo ele está? Então, você tem lá um fluxo grande que o usuário precisa te dar informações em 3 passos, né? Sei lá, um e-commerce, por exemplo. Normalmente, os e-commerces, eles têm aquele tracking, né? Então, ele te mostra... aquele stepper, desculpa, não tracking. Estou falando de outra coisa. O stepper é aquele que te mostra ali na tela se você está no passo 1, que é o carrinho, no passo 2, que é o pagamento, passo 2, que é o frete, passo 3 é o pagamento, né? Para você saber ali onde você está. Se você clicar naquele botão de continuar, eu já termino a ação, né? Já vou concluir, ou eu ainda vou para um outro passo, né? Então, isso também é bem importante, localizar o usuário em que passo do fluxo ele está. E, como eu falei já antes, o nome da página. Tem ali o nome da página para o usuário saber, né, onde ele está. Olha aí, a Carla já falou que eu já pequei aqui na minha apresentação. Você tem razão, Carla. Eu não dei visibilidade do status da minha apresentação, porque eu falei que são 10 heurísticas, mas eu não coloquei o número da heurística. Você está muito correta, e peço perdão. Não coloquei o número, me perdoem. Mas essa é a primeira heurística, tá? Podemos passar para a segunda? Ou vocês têm alguma dúvida aqui? Porque eu acho legal vocês já irem mandando as dúvidas, porque aí a gente já fala no contextualizado aqui. Caso tiverem dúvidas, podem me mandar aqui no chat, que eu já respondo. Mas vamos para a próxima, então, que o pessoal disse que não tem dúvidas. A segunda heurística é a equivalência entre o sistema e o mundo real. O que é isso? É exatamente você estar num ambiente digital e você ter referências do teu mundo real, do teu mundo físico no sistema. Então, a gente consegue ver muito isso em ícones, por exemplo, né? Então, você vai, agora que a gente usa muito chamadas em vídeo, você vai usar ali a câmera, o microfone, o seu ícone é uma câmerazinha, um microfonezinho que você clica ali para habilitar ou desabilitar. Então, o sistema, ele precisa falar a linguagem daquele usuário, né? Então, por isso que é importante também a gente conhecer o usuário que vai usar aquele sistema. Porque tanto a linguagem visual, gente, como eu dei aqui o exemplo dos ícones, como a linguagem textual também. Então, não adianta eu ter um sistema, eu acho que isso acontece muito em sistemas de processos governamentais, por exemplo, ou processos mais jurídicos, né, que agora é tudo digital, tem sido tudo digital, terem alguns termos muito técnicos. Então, termo juridiquês, por exemplo, ou sites de banco, né? Eu já trabalhei em banco, então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar o famoso que a gente chama de banquês, então colocar termos bancários que as pessoas não estão acostumadas a usar, então elas não vão
entender aquilo que a gente está falando na interface, né? Então, os textos e ícones, ícones e o visual ali do seu sistema, ele precisa ser familiar para o seu usuário, né? E a disposição ali das informações, ela precisa seguir uma lógica que é uma lógica que o usuário entenda. Então, ela precisa ter ali uma hierarquia de informação que vá de acordo com o modelo mental do seu usuário. Então, hierarquia de menu, por exemplo, pode ser que internamente na empresa tenham algumas divisões, né, de produtos. Então, sei lá, existem departamentos diferentes que cuidam daquele produto. Mas será que faz sentido a gente trazer para o sistema aquela divisão de produtos que a gente tem internamente? Para o nosso cliente, faz sentido essa divisão? Porque não tem problema a gente ter uma divisão interna e no sistema a gente apresentar uma hierarquia de menus diferente para o nosso usuário, contanto que ele consiga se achar e ele consiga entender o que está ali, né? Então, vamos lá para as perguntas-chave. Aqui o Joaquim perguntou se eu vou disponibilizar os slides. Eu não sei. Depois a gente pergunta para a Carol se tem como disponibilizar esses slides, tá, Joaquim? Então, no final, quando a Carol voltar, eu pergunto para ela se a gente tem como disponibilizar, tá bom? E, Júlio, sim, tem super a ver. Então, as formas e as cores utilizadas, elas são familiares para o seu usuário, né? Remete a quê, né? Ó, a Carol respondeu aqui no chat que pode disponibilizar os slides. Então, eu vou disponibilizar os slides, tá, Joaquim? Então, porque muitas vezes você vai usar uma cor que remete a algo ruim para o seu usuário e você vai usar para chamar a atenção dele para algo bom na sua interface. Não vai funcionar bem, porque logo que ele bater o olho naquela cor, ele já vai ficar em alerta, por exemplo, sendo que você queria comunicar algo legal para ele, né? Olha lá, o pessoal está colocando aqui no chat os significados que muitas vezes as cores têm para as pessoas, né? E é isso mesmo. E por isso que também a gente precisa conhecer aí o nosso usuário para saber, tipo, essa heurística, ela tem muita relação com essa questão de conhecer o usuário, né? Para que a gente não cometa esses erros, né? De colocar coisas que para a gente não tem problema, o que significa uma coisa para a gente, mas que para o nosso usuário pode significar uma outra coisa, né? Os textos, eles seguem a linguagem do usuário, né? Desculpa, gente. Então, é muito importante isso. A gente vê muitas marcas que criam, né, a sua voz, que a gente chama, né, para os textos, baseado no público dela, no público-alvo dela. Então, tem marcas que são mais sérias na forma de falar, porque o público-alvo dela e a mensagem que ela quer passar tem a ver com isso. Tem outras marcas, por exemplo, que elas são para públicos mais jovens, e aí ela fala mais gírias, ou fala de um jeito mais casual. Então, isso tem muito a ver aqui também, tá? Os textos seguirem a linguagem do usuário e conseguirem se comunicar. E também as questões que eu falei, de usar palavras que façam sentido, né, para o usuário. E aqui, por último, os itens de menu, eles têm uma hierarquia lógica, que foi o que eu já comentei aqui. Então, essa é a nossa segunda heurística, equivalência entre o sistema e o mundo real. Olha aqui, o Anderson falou, Itaú, feito para você. Nesse caso, Anderson, a gente está falando, o Itaú feito para você é o slogan, né, do Itaú, e também tem uma questão aqui mais de conteúdo relacionada a campo de palavras e tudo mais, mas aí a gente vai entrar numa outra seara, que é uma seara de conteúdo, que não é o nosso foco aqui. Mas no caso aqui, os textos, eles acabam entrando, né, na questão de conteúdo, e é realmente o texto falar a linguagem, né, do nosso usuário e deixar isso claro para ele, independente da voz
que a marca tenha, né? Então, a voz é a personalidade da marca, é aquilo que a marca quer passar. Independente da voz dela, se é mais séria, se é mais despojada, se é alegre, se não é, independente disso, as palavras ali usadas, elas precisam ser claras para o usuário, para que quando ele estiver navegando ali pelo seu sistema, ele consiga entender tudo e não fique em dúvida por conta de palavras mal colocadas. Olha aqui, a Ariane falou que a Amaro segue bem uma linguagem mais descontraída com os clientes. Muito legal, Ariane. E isso tem a ver com o que a marca quer passar, né? E no caso da moda, por exemplo, tem marcas que são bem fashionistas e que usam gírias do mundo da moda. E isso conversa muito bem com o público daquela marca. Mas pode ser que uma marca de roupa que não é para o público fashionista, que não é super ligado em moda, usando as mesmas palavras, a pessoa vai se perder ali no e-commerce daquela loja, por exemplo, e não vai conseguir entender uma descrição de produto, por exemplo, né? Então, é algo muito importante de a gente se atentar. Próxima heurística. Terceira heurística. Heurística número 3, liberdade e controle do usuário. Aqui, a gente fala sobre a questão de o usuário ele ter saídas de emergência, bem demarcadas, para que se ele tiver alguma ação executada de forma errada, então, se ele executou alguma ação por engano, ele consiga sair de forma fácil. Então, quem nunca mandou uma mensagem errada num grupo de WhatsApp quando o WhatsApp não permitia apagar a mensagem? Acredito que todo mundo, né? E que desespero, não é mesmo? Que dava quando você via que mandou no grupo da família um negócio que era para o grupo dos amigos, ou falou mal do trabalho no grupo do trabalho, e aí não tinha como apagar mais a mensagem. Que desespero. Então, essa heurística tem a ver com isso, da liberdade e controle total para o usuário. Tomou uma ação errada, executou uma ação por engano, tem como reverter de forma fácil, né? Então, um exemplo que é bastante usado para essa heurística... Não é essa, perdão. Eu já ia dar o exemplo errado, no lugar errado, gente, perdão. Mas, enfim, as perguntas claras aqui, né? As perguntas chaves. Está clara a possibilidade de o usuário desfazer as ações que ele fez? Então, como eu dei o exemplo aqui do WhatsApp, no Instagram também, agora na DM lá, tem essa possibilidade de você cancelar o envio, né, daquela mensagem. Então, tá claro, se mandou a mensagem errada, dá para apagar? Se vai apagar alguma coisa, tem como reverter, né, o famoso Ctrl+Z. E aqui a gente também fala sobre a questão de o usuário conseguir cancelar operações em progresso. Então, ele mandou alguma coisa que não era para mandar, tem como cancelar, né? O usuário, ele consegue editar as informações de passos anteriores. Então, aqui, como eu falei lá do Stepper, né, no e-commerce, por exemplo, você está no passo 3, você consegue voltar no passo 1 para editar alguma coisa que você lembrou que você preencheu errado? Ah, consigo, ótimo, tá dentro da heurística. Não consigo, gente, que sofrível que é isso. Você tem que cancelar, vamos supor que tenham 4 passos, você já está no terceiro, você está no penúltimo passo e lembra que uma coisa no primeiro passo estava errada. Ou você quer alterar por algum motivo, né? Você tem que cancelar tudo e voltar a fazer desde o primeiro passo. É muito sofrível isso, né? Então, por isso que a gente precisa dar essa liberdade e esse controle para o usuário dele navegar ali no seu sistema da forma como for melhor para ele e conseguir reverter erros, caso isso aconteça.
A Clara mandou aqui. Hoje em dia, ainda surge a questão no WhatsApp de que você clica em apagar para mim sem querer, ao invés de apagar para todos. O usuário não consegue voltar e executar a função correta. Alô, WhatsApp, é isso mesmo. Porque aí você não consegue dar undo, né, no que você fez, e aí, tipo, você não tem mais a mensagem lá para pagar para todo mundo, você não vê mais, mas todo mundo tá vendo. Realmente, Clara, ainda é uma coisa que dá um desespero total mesmo. Concordo com você. Dúvidas, pessoal? Ou podemos seguir para a próxima heurística? Heurística número 4. Podemos seguir, o pessoal falou. Então, vamos lá. Heurística número 4. Consistência e padrões. Isso aqui é uma coisa muito importante e eu acho que no mobile é uma coisa que pega demais, que é a questão dos gestos, né? Você ter padrões de gestos. Então, você sabe que aquele determinado gesto é uma ação específica no mobile, mas aí você entra em um aplicativo que quis inovar e aí você faz aquela mesma ação e a ação é diferente. Você faz aquele mesmo gesto e a ação é diferente. E aí, juntando com a heurística anterior, você não tem como voltar à ação, você não tem como desfazer essa ação por engano. Aí é o caos completo, né? Aí a pessoa já fica com raiva do sistema, ela já fica com raiva daquilo que ela está fazendo, já fica com raiva da empresa, e pode, muitas vezes, abandonar o fluxo, abandonar o produto, enfim. Então, consistência e padrões é algo muito importante e é algo bem delicado, assim, também, né? Porque muitas vezes a gente vai fazendo as telas e acaba não se atentando tanto para isso, e são detalhes que acabam deixando o seu fluxo, né, inconsistente e fora dos padrões. Então, essa heurística, ela tem a ver com as interações, ações, cores também, e até mesmo palavras que seguem o padrão do sistema e também do setor, gente. Então, se num site de companhia aérea, por exemplo, tem aquela determinada ação e o setor inteiro usa aquela ação daquele jeito, você tem que ter em mente que se você não usar o mesmo padrão, você vai estar ferindo essa heurística, né? Ferir a heurística é algo assim, meu Deus, horrível. Não, é horrível, na verdade é horrível. Mas você tem que ter consciência. Se você decidir infringir a heurística de caso pensado, você tem que saber que você está correndo riscos. Você está correndo risco do seu usuário não conseguir utilizar o seu sistema. Então, não vai vir a polícia da heurística falar para você é um péssimo designer, você fez errado aqui, essa heurística não está sendo cumprida. Não vai vir a polícia da heurística, mas pode ser que lá no teste de usabilidade esse erro apareça, mas pode ser que quando o seu sistema estiver no ar, esses erros aconteçam e o seu usuário não consiga realizar as ações que ele precisa no seu sistema. Então, aqui, nesse caso da consistência e padrões, tem a ver tanto com o sistema todo, então, tem sistemas que são muito grandes. Eu vou dar bastante exemplos aqui de sistemas que eu já trabalhei, tá? Então, comentando aqui, então, se for repetitivo, vocês me avisam aqui, ou podem me mandar mais exemplos aí no chat, para eu não ser tão repetitiva. Mas sistema de banco, por exemplo, é um sistema enorme. E cada pedacinho do sistema, muitas vezes, é cuidado por um time diferente. O Mercado Livre, por exemplo, é um aplicativo enorme, é um site enorme. Não tem como um mesmo time cuidar de tudo. E aí, como que a gente faz? A gente tem que manter o padrão do sistema como um todo, né? Para que o usuário entenda tanto que ele está no mesmo sistema, quanto também ele consiga executar as ações da mesma forma, né?
no sistema como um todo. Então, não tem como, em um fluxo, o arrastar para a direita apagar, e no outro fluxo do mesmo aplicativo, o arrastar para a direita é encaminhar ou responder, né? Que aí o usuário vai ficar confuso, porque ele está no mesmo aplicativo e são coisas diferentes, né, que acontecem ali. Então, a gente precisa facilitar esse entendimento para o usuário. O pessoal está mandando coisas aqui. Quero ler. Wayne, oi, tudo bem? Quanto tempo? Ou a curva de aprendizado, se o usuário estiver disposto, vai ser mais sofrida para passar por pequenos sustos e traumas. É isso mesmo. É exatamente isso. Sabes, eu senti esse impacto de diferença de padrões quando passei um tempo mexendo no Telegram e para responder uma mensagem tinha que deslizar para a esquerda, ao contrário do WhatsApp que desliza para a direita. É exatamente isso. Por isso que eu digo a questão de você ter consciência que você está infringindo essa heurística, por exemplo. Pode ser que o Telegram decidiu fazer diferente porque ele não queria ficar igual ao WhatsApp, mas contanto que seja consciente de que os usuários iam passar por isso que você passou, de ter que aprender que no Telegram é diferente. O Júlio perguntou aqui, essa é a principal função do Design System? Eu posso dizer que é uma das principais funções. Não é a principal, mas é uma das importantíssimas funções. Mas não é só o Design System que tem essa função. Uma biblioteca de elementos, por exemplo, ela teria também essa função de consistência e padrões. O Design System, ele acaba ficando mais ligado à agilidade de desenvolvimento e outras coisas, tá? Um UI Kit, por exemplo, aqui, ele já resolve bem essa questão de consistência e padrões, tá? A Rafaela diz, sou arquiteta. Opa, peraí. Sou arquiteta e os comandos do AutoCAD são diferentes do SketchUp. Se mexer nos dois, ficamos perdidos. É isso mesmo. É a mesma coisa do sistema operacional. Quando você usa Mac e depois usa o Windows. Ou ao contrário. Você se sente muito noob, assim, né? Porque você fala, meu Deus, eu sabia super mexer e agora eu não sei fazer mais nada, né? A Eduarda falou aqui, eu vejo isso usando muito o Google Docs e depois indo usar o Word. E as teclas de atalho padrões de um para o outro mudam bastante. Até o comando de abrir é diferente. É isso mesmo. O pessoal fala aqui do Android e iOS também. XD, Illustrator, Photoshop. É bem isso, gente. E a gente acaba sofrendo, né? Por conta disso. Se é uma coisa de caso pensado, porque o sistema quis ficar diferentão para ser uma marca de identidade, ok. Mas você corre o risco da pessoa não conseguir fazer a ação que ela precisava, ou, como a Wayne falou ali ter uma curva de aprendizado maior. Vamos para a próxima heurística? Vamos para a quinta heurística aqui, então. Prevenção de erros é a quinta heurística, que diz o seguinte, que boas mensagens de erro, elas são muito importantes. Então, é muito importante a gente dar boas mensagens de erro para o nosso usuário. Então, se acontecer um erro, a gente tem que ser claro e passar uma mensagem de erro clara. Mas os melhores designs evitam cuidadosamente a ocorrência de problemas, né? Então, essa heurística, ela tem muito a ver com essa questão de prevenir que os erros sejam cometidos. Então, as opções de navegação, elas são claras? Ou o usuário vai tomar uma ação que não está clara. E aí, ou ele vai ter medo de fazer aquela ação no seu sistema, na sua interface, ou então ele não vai fazer. Ou ele vai ter medo e não vai fazer, ou ele vai fazer e vai cometer um erro. E aí, vocês percebem como as heurísticas, elas acabam se interligando umas nas outras, né? Porque, beleza, aqui a gente não preveniu o erro,
Mas se a mensagem de erro está clara e ele consegue desfazer, legal. Se ele não conseguir, o problema vai aumentando e vai virando uma bola de neve aqui no seu sistema. Então, os campos de formulário, eles têm dicas de preenchimento? Ou o usuário tem que adivinhar como que ele vai preencher? Isso acontece muito, vejo acontecer muito em formulário que você precisa colocar os seus dados, né? E aí tem lá, CPF. E aí o campo não tem máscara. Aí você digita os números do CPF, o campo não tem máscara, ok. Né? A máscara é quando você vai digitando só os números e ele já coloca os pontos e os tracinhos nos locais corretos, né? Do CPF, por exemplo. Isso é a máscara. Se o campo não tem isso, ele vai ficar um número atrás do outro. Mas aí você chega lá e clica em enviar ou cadastrar. E aí dá um erro no campo do CPF. Porque ele fala que tá faltando caractere, por exemplo. Ou então, ao contrário, você viu que não tinha lá a máscara, e aí você colocou na mão 3 números, ponto, 3 números, ponto, né? E aí você não conseguiu digitar você não consegue digitar todos os números do seu CPF, porque o número de caracteres permitido ali no campinho, ele tem um número de caracteres específico, e aí você usou o caractere para o ponto, para o outro ponto, para o tracinho, e aí você fica, mas meu Deus, é o meu CPF, por que eu não consigo digitar até o final? E aí fica aquela briga de você e o formulário para conseguir entender o que está acontecendo, e você acaba cometendo erros, porque esse erro não foi prevenido pela interface, né? Sendo que se houvesse a máscara, por exemplo, no campo, você não teria esse problema, ou então um disclaimer ali embaixo do campo, se precisa colocar ou não os pontos e os traços e etc. As áreas de toque são grandes o suficiente, então quem já usou aqueles aplicativos que você vai tentar clicar na ação, clicar no ícone, e aí clica no ícone do lado, né? A síndrome do dedo gordo. Porque a área de toque ficou muito pequenininha, e aí a pessoa que tem o dedo maior, ela não consegue navegar no seu aplicativo, ou no seu site, né, responsivo no caso, porque a área de toque ali é muito pequena e a pessoa não consegue fazer a ação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Prevenção aqui de erros também, gente, eu acabei não colocando aqui nas perguntas-chave, mas ela também tem a ver com você evitar que erros graves, por exemplo, sejam tomados. Então, quando você vai apagar alguma coisa em um sistema e é uma ação irreversível, por exemplo, né? Você avisa, né, o usuário de que aquela ação é uma ação importante, é uma ação irreversível ou não, né? Um exemplo aqui, que era o exemplo que eu ia dar na outra heurística, mas que também pode ter a ver, também tem a ver, na verdade, mas não queria dar spoiler, é a questão que alguns anos atrás, um míssil, né, um alerta de que um míssil ia cair no Havaí foi disparado. E aí a cidade toda ficou, as cidades próximas e tal, ficaram o caos, porque todo mundo recebeu um SMS de um alerta de míssil. Mas foi um erro no sistema, porque a pessoa clicou no lugar errado e aí disparou o alerta para todo mundo e até conseguirem reverter o erro, que é a outra heurística aqui que a gente falou, né? Do controle do usuário, de conseguir reverter erros, né? Então, quando tomar uma ação errada, conseguir reverter. Não era simples de reverter o erro, e era uma simulação, e na verdade acabaram soltando aí para todo mundo o alerta, e aí foi um caos total, e até conseguirem reverter, conseguirem acalmar todo mundo, e falar para todo mundo que não era verdade aquilo, foi bem complicado. Então, por isso que é importante. Nesse caso, por exemplo, quando a pessoa clicasse no botão ali de disparar o alerta,
muito simplesmente se resolveria esse problema colocando ali um pop-up ali para ela. Essa ação é irreversível. Você tem certeza que você quer soltar esse alerta? Sim. Uma dupla checagem já evitaria esse super erro que foi tão catastrófico, né? O pessoal tá mandando bastante coisa aqui no chat. Deixa eu ver se consigo olhar aqui todo mundo. Que o Telegram veio com algumas coisas diferentes do WhatsApp. Beleza. Onde podemos achar as matérias que têm os tamanhos ideais? Eu não sei se eu entendi, Vitória, a sua pergunta. Quais seriam os tamanhos ideais da área de toque? Se você olhar o Material Design do Google, por exemplo, ali eles têm falando alguns estudos e tudo mais da área de toque mínima, assim, para ícones, né? Então, você tem o ícone, o quanto você precisa deixar de borda, o tamanho, né? Os tamanhos ideais dos ícones. Então, no Material Design você já consegue ver essa informação. Pessoal, desculpem, só o meu está travando. Ixi, o pessoal falou que tá tudo normal por aqui, Joaquim, para as pessoas. Mas, se caso você for prejudicado aí para o conteúdo, tá sendo gravado, e aí você consegue ver os pedacinhos aí que perder por aí. Bom, próxima heurística. Reconhecer ao invés de lembrar. Vou só tomar uma água aqui, tá, gente? Que eu tô falar sozinha é complicado, porque a gente fala todo o tempo. Seca a garganta. O usuário não deve ter que se lembrar de informações de uma parte da interface para outra. Então, a gente não deveria fazer o usuário ter que ficar lembrando de coisas. Então, num fluxo de passo a passo, por exemplo, né, no passo 3, você fazer o usuário lembrar do passo 1, né, dele ter que lembrar, ao invés de você trazer ali para ele informações, um resuminho do que ele escolheu, né, nos passos anteriores. Então, a gente, nessa heurística, é a questão de reconhecer ao invés de ter que lembrar. Então, ele reconhecer ali na interface, ao invés de ter que ficar recorrendo à memória do que aquilo significa, né? A gente usa a interface para oferecer uma ajuda contextual para o nosso usuário e minimiza que ele tenha que ficar acionando a memória dele a todo tempo para conseguir lembrar o que foi feito em outro ponto da interface ou do fluxo, né? Então, todas as informações necessárias para prosseguir, elas são apresentadas na tela? Ou para prosseguir, ele precisa saber de algo que estava na tela anterior e não está sendo mostrado nessa tela, né? Isso é muito importante. Os campos opcionais, eles estão sinalizados? Ou, então, o usuário vai ter que adivinhar ali o que é obrigatório, o que é opcional. O visual da tela favorece o entendimento da hierarquia da informação? Ele consegue reconhecer ali, tipo, título, subtítulo, texto, né? Descrição. Ele consegue reconhecer? Ou ele tem que ficar buscando aqui, ó, na memória, fazendo o que a gente chama de um esforço cognitivo muito alto para conseguir fazer coisas muito simples no seu sistema, né? O que é o número 6? Não entendi a pergunta. Qual é a sexta heurística, será? A sexta heurística é essa, reconhecer ao invés de lembrar. Então, é bem importante a gente trazer o máximo possível de informações importantes e contextuais que sejam úteis para aquele momento para o nosso usuário. Então, uma ajuda, por exemplo, contextual, né? Você trazer ali, você sabe que naquele ponto específico é mais difícil do usuário conseguir entender alguns termos, então você traz um tooltip, por exemplo, com uma explicação, uma ajuda contextual, para ele não ter que ficar ali lembrando.
como eu falei, o resumo do que foi escolhido em passos anteriores, quando você tem um e-commerce, por exemplo, então você traz ali qual foi a opção de frete escolhida, né, qual é o valor, né, a ser pago, ao invés de deixar o valor só lá no carrinho e apresentar de novo lá no pagamento, né? Então, tudo isso tem a ver com essa heurística de reconhecer ao invés de lembrar. Mais dúvidas? Vou prosseguir aqui. Heurística número 7. Flexibilidade e eficiência de uso. Perdão. O sistema precisa ser fácil para leigos, mas ele também deve possibilitar que os usuários mais avançados naveguem com agilidade. Então, aqui, a gente tem que pensar em todos os perfis de usuários. Então, você tem que pensar naquela pessoa que está usando pela primeira vez e muitas vezes tem dificuldade com tecnologia, mas você também precisa considerar no seu fluxo aquele usuário que consome o seu sistema todos os dias, muitas vezes como uma ferramenta de trabalho, por exemplo, né? Vou dar o exemplo aqui do site do banco de novo. Tem gente que usa o site ou o aplicativo do banco, sei lá, toda semana, todo dia, muitas vezes, porque aquilo é a ferramenta de trabalho da pessoa. Ela precisa pagar várias coisas, ver várias coisas ali do financeiro dela. Mas para outras, ela vai entrar uma vez no mês e olhe lá. E o que a gente precisa aqui com essa heurística? A gente precisa dar no nosso sistema flexibilidade e eficiência de uso para essas pessoas, né? Então, tanto a pessoa que entra uma vez no mês e olhe lá no seu sistema precisa conseguir fazer o que ela entrou lá para fazer, quanto o seu usuário assíduo lá, que usa aquilo muitas vezes como uma ferramenta de trabalho todos os dias. Então, essa pessoa que usa muito, ela precisa conseguir navegar com agilidade, porque ela já sabe como faz as coisas. Então, você não precisa travar ela num passo a passo, por exemplo. Você pode dar atalhos para ela, né? Como o pessoal até falou aqui, né? Que os atalhos do sistema ficavam diferentes. E esses atalhos, eles são uma forma de flexibilizar o uso da ferramenta, né? Porque você consegue usar esses atalhos ao invés de ter que ir lá no menu, procurar aquela ação e tudo mais. Sendo que um usuário mais leigo, ele não vai saber esses atalhos e ele vai precisar ir lá pelo menu ou pela caixinha de ferramentas, de botões, né? Então, essa heurística, ela tem muito a ver com isso. Então, aqui, ó, perguntas-chaves. A caixa de busca, ela tá fácil de localizar e de usar? Então, um usuário que já sabe o que ele quer ali no seu site, ele consegue achar a caixa de busca no seu aplicativo, né? Ela tá fácil de usar? Muitas vezes pode ser o usuário leigo também, né, que vai procurar a sua busca, porque pelo menu ali ele não sabe direito onde estão as coisas, e aí ele vai direto para a busca procurar aquilo que ele quer. Existem atalhos, né, para os usuários mais avançados? Existe a função de autopreenchimento para os campos, onde existe essa possibilidade? Então, uma busca, por exemplo, enquanto a pessoa está digitando, você já traz algumas opções ali para ela, ou ela precisa digitar tudo. Então, aqui, a gente traz, quando a gente traz opções, por exemplo, a gente traz essa eficiência para o nosso usuário usar, ficou ótimo, a nossa interface, o nosso sistema. Certo? Vamos para a próxima heurística, que é a heurística número 8. Já estamos quase acabando. Faltam somente 2. Estética e design minimalista. Aqui, quando a gente fala sobre estética e design minimalista, a gente está falando sobre focar no que é essencial para o usuário naquele momento, sem distrair ele, né? Então, aqueles sites que tem caixinha por tudo quanto é lado, de anúncio, de coisa que você não sabe nem aonde é que está a informação que você está procurando. Ou então está rolando ali, ó, lendo um texto, e aí tem um anúncio ali no meio que você não sabe se o texto acabou, se não acabou, se tem mais coisa para baixo.
e aí você fica com medo de clicar errado também, né, naquilo que você não quer. Então, a estética e design minimalista, eles têm a ver com você não ficar distraindo o usuário com várias coisas desnecessárias ali para ele na tela, quando ele está em um passo específico ali do seu fluxo, ou procurando uma informação específica. Um exemplo disso, que às vezes também é muito criticado, e acho que é um ponto legal a gente ter esse olhar crítico, é o site da Amazon, que muitas vezes quando você está ali no carrinho, né, você está finalizando ali a sua compra, ele tira tudo em volta, e você só fica ali com os passos para finalizar a sua compra. Então, ele tira todas as distrações em volta para você conseguir fazer aquela ação principal, que é terminar a compra. Como eu disse, algumas pessoas criticam pelo fato de parecer que ele está te obrigando ali a finalizar a compra e você não tem como ali sair tão facilmente para ver mais coisas e explorar mais o site. Mas tem a ver com isso de focar na ação principal. O que vocês pensam sobre esse caso da Amazon? Manda aí no chat para mim. Vocês acham que é algo legal, porque tira as distrações e foca na ação principal, ou vocês acham que é uma certa sacanagem, porque meio que obriga o usuário a finalizar a compra dele? E aí, como perguntas-chave, a gente tem se o layout ele tá claro e sem ruídos, então aquele layout tem um monte de cor diferente, um monte de setinha, um monte de bolinha, e aí tem GIF, e tem vídeo, e tem um monte de coisa distraindo o usuário ao mesmo tempo, tem um monte de ruído e ele não consegue encontrar a informação que ele precisa ali, ou tá limpo e ele consegue focar naquilo que ele precisa. Os textos estão claros e concisos, e isso também é muito importante, porque quando a gente fala de design minimalista, a gente pensa mais no visual, né? Mas a questão das informações também. O texto que você está mostrando ali, a descrição, ele é objetivo, ele é conciso, ou ele é aquela encheção de linguiça que você não consegue nem entender o que estava escrito ali no final, né? Ó, o pessoal mandou aqui. Acho importante ser clean. A etapa de pagamento envolve informações de cartão, etc. Merece mais atenção. Legal. Rafaela, acho que a praticidade ajuda, porque muitas pessoas a fazer compras online que ficam indecisas. Acho inteligente, porque o foco ali é a venda, realmente. Muito bom, gente. E tem também aqui, ó, a questão das imagens, porque essa também é uma escolha que tem que ser feita com bastante cuidado, né? Então, as imagens que você está colocando ali no seu aplicativo, no seu site, elas estão contribuindo para a comunicação que você quer fazer, que você quer passar? Elas estão claras? A comunicação que você quer fazer está clara naquela imagem? Ou é uma imagem toda bagunçada e poluída visualmente, e o usuário não vai conseguir entender, vai ficar distraído? Então, a escolha das imagens também é um ponto muito importante. A Helena falou aqui, acho que é válido para terminar de pagar. Não tem dificuldade, por exemplo, de adicionar mais coisas se precisar. Legal. A Clara falou, é interessante, pois às vezes o usuário só quer finalizar a compra, e alguns sistemas carregam demais a página de pagamento com informações não relevantes, é verdade. E aí você fica até perdido, né, sem saber muito bem aonde clicar, como terminar ali o processo de compra, né. E às vezes chega no fim e você até fica, nossa, mas será que finalizou? E aí você não quer finalizar de novo, porque senão vai cair no seu cartão de novo. Então, é bem importante. E como aqui, eu acho que é legal salientar que essas heurísticas, elas são importantes para que o usuário use, né, com facilidade o seu sistema, a sua interface, consiga chegar na ação que ele precisa fazer. Mas isso também é muito importante para o negócio, gente, porque aqui a gente está falando sobre negócios. Esses sistemas são produtos de negócios, são sites de negócios.
E se o seu usuário tem dificuldade de usar, se ele tem dificuldade de chegar até o final da ação que ele foi fazer ali, o negócio, a empresa também é prejudicada. O seu usuário também é prejudicado, claro, mas a empresa também. E a gente está ali para ajudar também a empresa a vender, a ter o negócio dela crescendo, enfim. Então, é bem importante as heurísticas, tanto para os usuários quanto para negócios. O Joaquim mandou uma pergunta aqui. Não é uma obrigação, é uma mensagem para o usuário de forma indireta para prestar mais atenção, porque é um momento de prestar mais atenção nos detalhes para fazer o pagamento. Legal. A Vitória mandou. Era exatamente o que eu ia perguntar. Como deixar um design novo, nova marca, no caso, com a identidade marcante, por exemplo, e bonita, sem deixar o site poluído? Existem muitas formas aqui, tá, Vitória? Eu não sei, a tua pergunta, só para ver se eu entendi. Se eu não entendi, você manda aqui novamente no site, no chat. Mas você está falando como ter uma identidade marcante e bonita sem deixar o site poluído. É super possível. Fazendo as escolhas certas de cores, por exemplo, não enchendo de um monte de texto, um monte de informação, ou então de muitos elementos na tela ali que fazem o seu usuário se perder, né? O minimalista não necessariamente é o flat, tá? Mas você tem que entender se o seu usuário está tendo muito estímulo ali naquela interface, naquele passo específico, que deixa ele distraído em relação ao passo principal. Eu usei aqui o exemplo do site da Amazon, mas o site da Amazon é um exemplo de site que não é, assim, visualmente maravilhoso, que você entra e fala, nossa, que site lindo, né? Mas não precisa ser um site Amazon para que você consiga fazer isso, tá? Você sendo objetivo nos textos, tomando cuidado para o uso de cores, para onde você chama atenção para o seu usuário. A identidade pode estar no texto, na forma de falar, como a gente já falou aqui, pode estar nas cores, né? Pode estar nos ícones usados, o formato pode estar nas imagens, no tipo de imagens que são usadas, a edição da imagem, né? As cores. Dando mais um exemplo aqui do Itaú, vocês já repararam que toda a comunicação de fotos do Itaú, ela tem uma edição e uso das cores laranja e azul? É uma forma de eles colocarem a identidade deles também nas imagens, né? Então, existem várias formas de fazer essa identidade ser marcante e não poluir ali a sua interface. Imagina, pode perguntar que eu tento responder aqui o melhor possível. Bom, de estética e design minimalista, acho que era isso que eu tinha para falar. Vocês têm mais alguma pergunta? Ou a gente pode seguir? A gente vai para heurística 9 agora. Podemos seguir, muito bem. Heurística 9. Ajuda com entendimento e resolução de erros. Aqui é aquilo que a gente falou lá na prevenção de erros, né? Das boas mensagens de erro. Porque os erros, eles acontecem. A gente pode prevenir ao máximo, mas muitas vezes acontecem. E as mensagens de erro, elas devem ser muito claras. Então, a linguagem utilizada, ela tem que ser simples para que o usuário ele consiga entender o que aconteceu, né? Então, quem nunca já teve num sistema em que recebeu um código de erro que não falava nada, né? Código de erro 3005. Tá, e aí? O que aconteceu com as informações do meu formulário que eu mandei? Elas foram, não foram, né? Esse erro foi um erro de carregar a próxima página depois do envio, ou foi um erro do envio do meu formulário, né? Então, você fica naquela dúvida. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na forma com que a gente apresenta os erros para o nosso usuário, né?
com mensagens claras que contextualizem ele daquilo que aconteceu, que fique claro. E elas precisam indicar precisamente o problema, né? Então, o problema houve um problema no envio do seu formulário, será necessário enviar novamente, né? E a questão também da linguagem clara é não usar termos técnicos de sistema. Por exemplo, processamento, erro no processamento, né? Então, vamos usar uma linguagem que as pessoas entendam, né? Que elas falem, que tem muito a ver também com outras heurísticas aqui a gente falou de usar a linguagem que é familiar para o usuário, né? Que ele entenda. Então, aqui nas mensagens de erro, isso é muito importante para que ele consiga se encontrar e sugerir uma solução. Outra coisa importante se o erro foi do usuário, gente, evitem aquelas mensagens de erro agressivas, sabe? Culpando o usuário daquele erro, porque muitas pessoas têm dificuldades com tecnologia e têm medo de usar produtos digitais porque elas têm medo de errar. E aí, quando elas porque elas acham muitas vezes que é irreversível e tudo mais, e quando elas erram, elas ficam em pânico e sem saber o que fazer. E se você ainda dá uma mensagem para ela agressiva, falando que a culpa é sua, não sei o quê, não vai ajudar aquela pessoa a reverter aquela situação e conseguir fazer o que ela foi fazer ali, né? E é importante também a gente sugerir uma solução para ela, porque muitas vezes ela vai cair ali naquele beco sem saída do erro, sem saber o que fazer. Eu tento de novo, eu saio daqui, tento de uma outra forma, e muitas vezes em sistemas de empresas grandes, assim, o que acontece? Um erro, uma mensagem de erro mal formulada, sem sugestão do que fazer, sem sugestão de solução, o que acontece? Telefone. Isso gera estresse para a pessoa e gera custo para sua empresa, porque central de atendimento é uma coisa que custa caro, né? Então, a gente, olha como é uma coisa simples, uma mensagem de erro, quantas coisas isso encadeia para o negócio, né? Como tem impactos negativos. Então, a mensagem de erro, ela indica claramente o que aconteceu, sem culpar o usuário, né? A seriedade do erro tá clara na mensagem, porque às vezes também as pessoas tava muito na moda há um tempinho atrás, mensagens de erro engraçadinhas. Não sei se vocês já viram. Mas, muitas vezes, as pessoas queriam ser engraçadinhas num momento que o erro era sério. Era um erro que deixava a pessoa preocupada ali com o que aconteceu. E não cabe uma gracinha nesse momento, né? Então, também precisa tomar cuidado com isso. A mensagem precisa ser clara, ela precisa falar a linguagem do usuário, mas tomem cuidado também com as gracinhas, porque muitas vezes não é o momento, né? Ali de fazer uma graça com o seu usuário. Tinha bastante o ops, né? Ops, esse site está fora do ar. Então, imagina, o usuário está ali fazendo uma ação importante de um pagamento, por exemplo, ou de um envio de um documento importante que precisa ser naquele dia. E aí ele fala, ops, parece que algo deu errado, nosso site está fora do ar. Ele vai ficar puto, né? Ele vai ficar muito bravo, porque ele precisava fazer aquilo e ainda a empresa ali, né, através da mensagem de erro, deu uma caçoada da cara dele, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso também, entender os momentos e também transmitir a seriedade do erro que aconteceu. Então, se foi um erro simples, se é um erro importante, né? Isso tem que estar muito claro para o seu usuário. O sistema oferece sugestões, né, para a reparação do erro. Então, tentar de novo, ou então acesse essa página com o link para resolver esse problema, né? Então, isso também é muito importante para que o usuário não fique perdido. O pessoal estava comentando bastante coisa aqui, enquanto eu estava falando dessa heurística, que acontece muito em sites do governo, a Clara falou, é isso mesmo. Acontece mesmo.
Que mais? Ai, gente, me perdi aqui. Formulário super cru, sem feedbacks nenhum, e no final não tem nadinha mostrando se finalizou, se deu erro, o usuário fica perdido. É verdade. Alguns formulários colocam uma indicação em vermelho, ou aparece uma exclamação que indica campo que foi preenchido errado, ou um campo obrigatório que não foi preenchido. Sim, isso é muito legal e é muito importante, esses erros contextualizados, né? Porque muitas vezes o erro dá na página e não marca o que foi preenchido errado. E aí, como é que você vai adivinhar o que foi preenchido errado? Mas, relacionado a isso, sabe, que você falou, o sistema sugerir correções para erros é uma coisa bem importante também, porque muitas vezes vai dar erro naquele campo, mas que você acha que você preencheu certo. Então, liga também com aquele outro ponto que eu falei sobre ajudar o usuário a preencher as coisas, né? Dar dicas de preenchimento dos campos, né? Porque pode ser que para ele digitou certo a informação, é aquela informação que ele tem. Então, pode ser que esteja faltando um dígito, mas ele não sabe, ele anotou de algum lugar, né, o dígito, os números, e aí tá faltando um número, mas o número que ele tem é aquele. Como ele vai adivinhar que são 8 dígitos e não os 7 que ele tem, não é mesmo? Então, é bem importante isso. A Júlia falou, bom é o site da Amazon, que quando cai ou não carrega, mostra um cachorrinho. PicPay é mestre em pop-ups de Ops. A Eduarda falou aqui, isso me lembra a antiga baleia do Twitter, que quando caía, todo mundo falava que baleou. É verdade. Bom, gente, sobre ajuda e entendimento, com entendimento e resolução de erros, era isso. Vamos para a última, nossa última heurística, 10ª heurística. Para aqueles que estão anotando os números, que eu não coloquei na apresentação, me perdoe. Ajuda e documentação. Então, essa heurística ela tem a ver mesmo com manuais, com ajudas, FAQs. Então, o sistema precisa disponibilizar para o usuário esse material de ajuda, caso ele precise dessa ajuda. Então, quem nunca teve uma dúvida em algum sistema, tentou procurar alguma coisa, não achou e teve um super trabalho para conseguir entrar em contato com a empresa, né? Então, é muito importante ter esse tipo de ajuda e de documentação. E aí, como pergunta-chave, a interface proporciona fácil acesso à área de ajuda? A área de ajuda está consistente com o sistema, porque muitas vezes o que acontece também é a FAQ está desatualizada. A documentação do sistema, que tira ali as dúvidas, está desatualizada, e aí não adianta nada ter, porque ela não vai ajudar, de fato, a pessoa que está com dúvida. As informações da área de ajuda são relevantes, né? É bem importante ter esse olhar crítico para essa área de ajuda e de documentação. Aqui também entra a questão dos redesigns aí, de terem aquele tutorialzinho quando você entra, né? Você entra e aí ele te mostra o que é possível fazer, quais as ações, aonde você acha isso, onde você acha aquilo. E é bem comum isso acontecer tanto no primeiro acesso, quanto em redesign, né? Então, o sistema era de um jeito, e aí foi alterado, e nesse primeiro acesso do usuário, nessa alteração, ele faz um tourzinho guiado ali, né? Faz um guia para o usuário, para ele entender o que mudou. Olha, aquele botão que era aqui, agora é ali. Aqui agora você pode fazer essa outra ação, né? Então, é muito importante e deixar isso disponível para o usuário consultar quando ele precisar, certo? Não tem mais coisas no chat. Bom, chegamos à nossa última heurística, ó. Consegui passar rápido aqui, hein? Existem vários materiais, indicando materiais aqui para vocês agora, no Nielsen Norman Group. Então, eles têm vários videozinhos explicativos que explicam mais a fundo também cada uma dessas heurísticas. Então, eles têm o site,
que tem vários artigos e também tem vídeos nos próprios artigos e no YouTube sobre essas heurísticas. Então, se vocês quiserem procurar mais material sobre isso, Nielsen Norman Group, vocês conseguem encontrar esse material, tá? Ó, o Júlio tá falando que o canal do YouTube é incrível. Legal. E por hoje, gente, era isso sobre as heurísticas. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar aqui no chat. Aqui estão meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato comigo para falar sobre heurísticas ou falar sobre alguma outra coisa do design ou bater um papo. Esse é o meu e-mail, meu Instagram e o meu LinkedIn. Muito bom, Tati. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá me ouvindo, Eba? Muito obrigada por essa primeira aula, muito bacana, o pessoal interagiu um monte, né? Tô vendo aqui. Sim, muito obrigada, gente, pela interação, porque é muito ruim quando a gente dá aula, assim, e ninguém fala nada no online, é muito difícil e a gente não consegue ver as reações das pessoas, mas muito obrigado para quem interagiu aí no chat durante a aula. Mas olha só, gente, a gente ainda tem a Tati até as 9 aqui com a gente. Então eu vou pedir para ela dar um tempinho só, Tati, bebe uma água, né? Daqui a pouquinho eu já te chamo, né? Que foi aí um batidão das 10 heurísticas, né? Sim, e aí sim. enquanto eu converso um pouquinho mais com vocês aqui, gente. Olhem só, deixa eu trazer aqui a minha apresentação. E aí, enquanto isso, tragam aí mais perguntas para a Tati, tá? Coloquem aí no chat, vamos aproveitar esse momento, o tempo da Tati aqui para gente, tá? Então agora, enquanto a Tati bebe uma água, dá uma descansadinha rápida, eu vou falar um pouquinho mais para vocês aí, que estão interessados em mergulhar nesse universo da criação de produtos digitais. Então, se você tem vontade, trago aqui uma oportunidade, né, para você conhecer o curso online da EBAC, Digital Product Design. No curso, você vai aprender a reconhecer as necessidades reais dos usuários, entendendo de que forma elas causam impactos no processo de idealização, testagem e entrega de um produto. Você vai entender as diversas maneiras de organizar um processo de design para construir um modelo de negócios viável. Você aprende a aplicar as ferramentas de user interface para criar produtos relevantes e engajadores. E terá acesso de maneira aprofundada aos aspectos detalhados de design e desenvolvimento, para realizar uma comunicação assertiva com as equipes de tecnologia. No total, você vai ter mais de 20 horas de conteúdo em videoaulas, que você pode acompanhar pelo computador, tablet ou celular no momento mais propício para você. Você vai desenvolver várias atividades práticas no ritmo mais apropriado para você também. E vai receber um feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E você encerra o curso preparado para desenvolver um portfólio de excelência e se destacar no mercado de trabalho, né? Acrescentando domínio de produtos digitais no seu currículo, produzindo aí um trabalho autoral no encerramento do curso, tá? E tem mais. Ao se matricular, você ganha um mês de curso de inglês na English Live, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente, tá? Então, a gente te ajuda aí a entrar nesse universo, dar os primeiros passos no universo dos produtos digitais, oferecendo 60% de desconto no nosso curso online Digital Product Design, tá? Para garantir esse descontão, é só clicar nesse botão vermelho que aparece aí na tela de vocês. Fiquem tranquilos que o clique não inscreve vocês automaticamente no curso. Ele é só uma forma de garantir o desconto e de vocês seguirem em contato com a gente aí, para a gente tirar as dúvidas de vocês antes de vocês tomarem a decisão, tá? Tô aqui falando e pensando nas heurísticas. Tô olhando aqui para minha tela, olhando para o botão. Muito bom, gente. Olha só, deixa eu... e mais uma coisa, gente. Esse link aqui do desconto expira nas próximas horas, tá? E esse 60% é só para vocês que estão aqui acompanhando o workshop com a gente.
tá bom? O curso, Clara, é um curso livre, tá? Espera só um pouquinho. Vamos voltar aqui e chamar a Tati para a gente tirar aqui as últimas dúvidas que surgiram, Tati. Chega mais, por favor. Você me ouve, Carol? Te ouço. Olha só, vou trazer aqui. Vitória. Como deixar um design novo com a ID marcante, por exemplo, bonita, sem deixar o site poluído? Essa acho que eu acabei respondendo para a Vitória durante a... Ai, me perdoa, essa aqui eu não vi. Imagina! Espera aí. Tranquilo. Aqui. A Carolina Xará, que dica você daria para quem quer migrar de carreira e se tornar UX designer? Ah, é difícil essa pergunta. Tem várias coisas, na verdade. Mas eu acho que a primeira coisa é você... A minha primeira dica, na verdade, para quem fala que quer migrar, é você pensar muito bem o porquê você quer migrar. Porque, assim, como é uma profissão que está muito em alta e o mercado está bombando, e aí tem muita gente querendo migrar. E muitas vezes o mercado acaba, tipo, vendendo para você, assim, que é um mundo cor-de-rosa, e aí você olha para o seu trabalho, nossa, parece propaganda do Polishop, né? Ai, que trabalho chato, não sei o quê, mas eu tenho a solução, vá para o UX Design. Eu acho que é uma migração que você tem que estar muito consciente. É uma área muito legal, eu sou suspeita para falar, é muito bacana trabalhar com produtos digitais. Se vocês fizerem o curso da EBAC, vocês vão ver como é legal. Mas eu acho que tem que ser uma migração muito consciente, você saber o porquê você quer ir para o design, e por isso eu acho que é legal você mergulhar nos conteúdos e entender de fato o que é a profissão, o que o profissional faz, quais são as responsabilidades dele, para você conseguir fazer essa balança aí de se vale a pena migrar ou não, né? Até para você também não se frustrar, né? Chegar lá e falar, não é o que me venderam. Então, eu acho que a primeira dica é essa. E depois mergulhar aí nos assuntos, fazendo cursos, lendo sobre o mundo do design, para conseguir ter essa formação de conhecimento, né? A Carla pergunta assim, Tati, em que fase do processo entra a utilização das heurísticas no projeto? Então, Carla, se você já tiver as heurísticas em mente, quando você estiver projetando já, né, porque assim, a gente tem a fase de problem, que a gente fala, que é do problema, que é onde entram as pesquisas exploratórias, né, que a gente vai falar com o usuário, vai conhecer ele, vai conhecer os problemas, as dificuldades, né, relacionadas ao seu negócio e ao seu produto. Essa é uma fase. E aí a gente tem a fase do solution, que é a fase da solução. Então, a gente vai pegar todas essas informações que a gente colheu lá em campo do nosso usuário e a gente vai fazer alguma coisa com isso, né? A gente vai materializar isso. Então, a gente vai materializar em fluxo, em features novas para um sistema que já existe, por exemplo, né? As opções são muitas. E se for um fluxo ou um produto novo, quando você estiver desenhando essas telas, né? Desde a fase de wireframe, que é ali o protótipo de baixa fidelidade, se você já tiver isso em mente, é ótimo, porque você vai chegar na finalização do protótipo com ele mais redondinho. Mas a análise, que é o que a gente vai falar amanhã, a análise heurística, que é fazer mesmo uma análise e documentar, é legal você fazer quando você já tem o protótipo ali fechado, antes de ir para o teste com o usuário. Porque, como eu falei, ele já vai a análise heurística já vai apontar vários errinhos que acabaram passando, e, tipo, é normal, tá, gente? Não entre em crise se for analisar aí o
o sistema, o fluxo, o sistema, as telas que vocês fizeram e tiverem erros. É normal. E é para isso que a análise heurística muitas vezes serve, para evitar que esses pequenos deslizes e errinhos que você acabou tomando entrem, né, no ar. Então, são nessas fases. E, às vezes, o que acontece também é de você chegar em um produto que já existe, já está no ar, e as pessoas querem fazer o redesign, né, que eu falei. É mudar tudo, porque tá ruim, não sei o quê. E aí, normalmente, também se faz já uma análise heurística para já entender quais os problemas mais... Porque, assim, a heurística, como eu falei, são diretrizes gerais. Então, são coisas bem básicas ali que a gente tem que evitar errar. Então, se faz essa análise heurística para ver que erros bem básicos esse sistema que já está no ar tem e que já dá para ser pensado em resolver. Muito bom. A Helena pergunta: o que você definiria um bom profissional de UX? Caramba, daria uma palestra, Helena, essa resposta dessa pergunta. Mas eu acho que um bom profissional de UX, eu acho que características que eu vejo que são muito importantes é um profissional que gosta de estudar e está sempre atrás de aprender coisas novas e aprender com as pessoas também. Não só os usuários, tá? Porque eu acho que muitas vezes os profissionais focam tanto no usuário e acabam esquecendo das pessoas que trabalham com elas. E aí elas acham que só o usuário é que tem a resposta, mas muitas vezes as pessoas em volta de você também têm respostas. Então, acho que é um profissional que é flexível também. Eu acho que é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo da carreira. Quando a gente começa no design, a gente é muito apegado às nossas coisas, assim, né? As nossas telas, nossos fluxos são nossos filhinhos, e aí a gente fica muito apegado. Mas ao longo da carreira a gente aprende que a gente tem que ser desapegado e ser flexível, porque as mudanças acontecem e é isso, a gente tem que aprender a lidar com elas e tem que ser flexível para mudar também coisas, porque o mercado muda, as necessidades das pessoas mudam e a gente precisa ter essa flexibilidade. E, Tati, me fala uma coisa, agora é uma curiosidade minha. Como que você vê essa formação multidisciplinar do designer, né? Porque o que eu mais ouço, né, é que, assim, tem pessoas vindo de diferentes experiências, né? De vida e experiências profissionais, né? Migrando aí e mergulhando em UX, em design de produtos, né? Como que você vê isso, assim? Isso faz parte do processo de UX, isso? Sim, eu acho muito legal quando pessoas de áreas muito diferentes migram, exatamente porque vem com essa bagagem, né, da profissão que tinha antes. E, assim, uma coisa que eu acho muito legal no UX, design e tal, design digital, é você estar sempre tendo que aprender coisas diferentes. Porque, assim, não é só o design, né? Você tem que saber sobre o negócio que você está fazendo. Então, sei lá, eu trabalhei num banco, então eu tinha que aprender coisas, sei lá, sobre crédito, sobre cartão de crédito, tinha que aprender regras ali para eu conseguir fazer sistemas que tinham a ver com isso. Hoje, trabalho com análise de dados e tem sido um super desafio entender esse mundo de dados e tudo mais, tem sido muito legal. Então, quando a pessoa vem com esse conhecimento da área dela, eu acho que agrega pra caramba, assim, no profissional, ele ter essa visão. E às vezes, também é a questão cultural, né, da profissão, que tem um olhar diferente do mundo e tal, e eu acho que isso contribui muito. Mas o que eu acho muito importante é que, independente da área que você tenha vindo, ela vai te dar muita bagagem, vai ser muito legal, mas você precisa, mais uma vez, mergulhar nas bases ali do design, porque isso que vai te ajudar a aplicar esse outro conhecimento que você tem nessa nova área que você está. Perfeito, ótimo. O Júlio pergunta assim, pede para você falar um pouquinho sobre o seu dia a dia de trabalho enquanto Product Designer. Conta pra gente. Bom, Júlio, vamos falar de realidade aqui. No dia a dia de trabalho, a gente olha para toda essa cadeia que eu falei agora, né? Desde da área de problem, né? Da fase de problema,
até o final da solução ali. Então, o Product Designer, ele vai olhar de ponta a ponta ali, e ele é responsável por aquele processo. Então, você vai ser responsável por fazer pesquisa, por levantar dúvidas, por ter a visão de negócio também, e auxiliar a pessoa de negócios, o profissional de negócios, que às vezes é chamado de PO, às vezes é chamado de PM, depende da empresa, tem nomes diferentes, mas a pessoa ali que vai cuidar do negócio, você também vai precisar estar ali, trabalhar muito em parceria com ela. Então, eu trabalho muito em parceria com o meu PM, tendo uma visão estratégica também do produto, né? Então, a gente discute várias coisas juntos também, de monetização do produto, por exemplo, ou estratégia como é melhor a gente tomar essa estratégia, é melhor fazer essa feature primeiro ou aquela, né, ter uma visão mais de produto, assim, também, acaba englobando isso, e aí tem a questão de fazer as telas, de desenhar, de fazer todo o processo de design aí, de ponta a ponta. E agora, nossa última pergunta, da Ariane: quais os programas, sistemas mais utilizados no dia a dia do profissional? Bom, para desenhar telas, hoje tem sido muito usado o Figma, mas aí depende muito da empresa também, né? Tem empresas que acabam usando outros softwares, como o XD, por exemplo, ou o Sketch mesmo, né? Mas, como eu falei aqui no caso do Product Designer, né? Que a gente olha para todo o processo, então você vai usar bastante Word, vai usar bastante Excel. Não vamos fugir do Excel, gente, sendo designers. Pelo contrário, ele ajuda muito na fase de pesquisa, né? A tabular dados, a analisar dados, né? Tem uma coisa do dia a dia de trabalho que eu acabei esquecendo de falar. Acho que foi o Júlio que perguntou, né? Questão de análise de dados também entra nisso, tá, Júlio? Olhar para dados de navegação do sistema, dados de pesquisa de satisfação, e ajudar ali o PM a pensar sobre esses dados e a ter insights de coisas para fazer no produto a partir daqueles números, da análise desses números, né, desses dados. Muito bom. Então, Tati, conta pra gente, dá um spoiler do que tem amanhã, pra gente chamar o pessoal para voltar aqui, mesma hora, mesmo bate-canal. Nesse mesmo bate-canal. Nossa, gente, agora que eu vi, ainda tem bastante tempo, né? Ainda temos 20 minutinhos. Então, eu fico nervosa, eu disparo de falar rápido, assim, e aí eu achei que nem ia dar tempo de passar por todas as heurísticas hoje, e acabou dando tempo, porque acho que eu falei muito rápido, me desculpem se falei muito rápido. Não, mas foi bastante conteúdo bom. Mas amanhã a gente vai falar sobre como fazer, de fato, a análise heurística que eu comentei aqui, né? Eu não lembro quem perguntou em que momento entram as heurísticas, e aí eu falei que se você já tiver as heurísticas em mente enquanto você está desenhando aí a sua solução, é muito legal, mas amanhã a gente vai falar sobre a análise em si, que é o que eu falei que a gente faz normalmente, quando o produto já está no ar, né, um produto que você chegou lá novo para analisar, ou quando você já desenhou a sua solução e você vai fazer a análise antes de ir para o teste de usabilidade. Então, sobre essa análise que a gente vai falar amanhã. E aí a gente vai falar sobre como fazer, como documentar, e não lembro o último tópico, mas a gente vai falar sobre o exercício também amanhã, porque o exercício vai ser uma análise heurística. Então, eu vou passar para vocês um fluxo, que a gente vai falar amanhã, que a análise é feita por fluxos. Então, eu vou passar para vocês o fluxo que vocês vão precisar analisar, e aí vocês vão fazer a análise conforme que for apresentado amanhã para me mandar. Muito bom, gente. Deixa eu aproveitar aqui, já falar de novo para o pessoal, eu coloquei aqui no chat, que amanhã eu vou disponibilizar aqui no chat o link do formulário
para emissão do certificado e para envio do exercício, desse exercício que a Tati falou, tá? Então, amanhã ela vai trazer o enunciado do exercício, e aí eu vou deixar aqui o link para vocês de amanhã até quinta, né? Enfim, para o último dia, do segundo para o último dia, enviarem, tá bom? Então, não é obrigatório o envio do exercício para receber o certificado, mas é desejável aí que vocês aproveitem essa oportunidade para interagir e enviar os exercícios para a Tati, tá? Então, a gente vai fazer isso amanhã, tá bom? Deixa eu aproveitar e deixar aqui com os contatos da EBAC também, Tati, só um instantinho. Uhum. Se vocês tiverem dúvidas aí, quiserem entrar em contato com a nossa equipe, aproveitem que são os últimos instantes aí para clicar e garantir esse desconto de 60% no curso de produtos digitais, tá, gente? Amanhã é outro curso que vai estar aqui, tá bom? Só hoje esse, tá? E para bolsa integral também é o Digital Product Design, tá? Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Carol, então, a Estela está perguntando aqui onde vão ser disponibilizados os slides. Os slides. Então, Estela e pessoal, eu vou pegar os slides com a Tati e trazer aqui na nossa última aula, no link, tá? Então, para a gente não ter aí também... caprichem no design do certificado. Boa, Joaquim. Eu vou falar com o pessoal, tá? Deixa comigo. Eu vou falar assim. E eu trago o link do formulário para envio do certificado e do exercício amanhã, e no último dia, um link com os slides dos 3 dias que a Tati, né, vai usar aqui, tá bom? Então é isso, gente. Então... Aí, gente, só para explicar aqui, Carol, amanhã os slides, eles estão bem curtinhos, porque como eu vou ensinar vocês a fazerem, vai ser muito melhor abrir o documento e ir mostrando para vocês como fazer, tá? Então, acho que a gente também vai poder colocar nesse link a planilha e tudo mais que eu vou usar. Então, amanhã tem poucos slides, tá? Só caso alguém tenha algum imprevisto, não consiga ver amanhã, mas se não vier amanhã, venham amanhã. Venham amanhã. Ai, muito bom, gente. Caso, aí vocês vão ter acesso lá aos materiais, então vai ser mais a planilha, então não percam, porque não vai ter o slide com tanto guia como o de hoje amanhã. Exato. Então tá bom. E na quinta-feira, só para retomar aqui, já que a gente falou de amanhã, a Tati vai trazer aí um feedback geral desses exercícios enviados, tá? Então, também uma oportunidade muito bacana, né, de ter aí o exercício analisado por ela, né? E não só o seu próprio, que pode ser que o seu não seja analisado, mas existe aí, ela vai analisar uma amostra de exercícios, né? E vai contemplar aí diferentes casos, né, Tati? Para exemplificar, né? Uhum. A gente vai falar aí dos principais acertos dessa amostra e as principais erros e dificuldades. Mas aí também é legal você vir na última aula, porque caso eu não fale de algum ponto que você teve dúvida na hora de fazer o exercício, você pode perguntar aqui no chat, que aí eu respondo. Maravilha, gente. Então, vamos encerrar por essa noite. Até amanhã, gente. Muito obrigada por vocês ficarem com a gente aqui até essa hora. Obrigada, Tati. Amanhã tem mais. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada.